Dando início a mais um programa, um episódio especial do nosso Contrato Social Podcast, e hoje com Rafael Demarque. Rafa, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Thomas, um prazer estar aqui de novo com você, né? Thomas para quem não sabe, é um grande amigo e conselheiro aí que me acompanha há muitos anos, e hoje é uma honra estar novamente aqui no Contrato Social e agora como secretário. Agora estamos fazendo esse convite para Rafael Demarque, e hoje ele está na condição de secretário de Desenvolvimento Econômico, de Tecnologia, Trabalho, Turismo e Juventude de São Bernardo do Campo. Rafa, como é que é passar por todas as fases? Você tem uma trajetória importante na política brasileira e hoje você assume um cargo de suma importância, que é o desenvolvimento econômico de uma cidade que é fatal. É uma cidade que está aqui do lado de São Paulo, próximo às outras. É uma cidade do ABC, que é conhecido como a esquina, né, da esquina São do Brasil, Paulo, né? Esquina do Brasil, muito próximo a Santos. E você tem essa responsabilidade agora, Rafa, de tocar essa pasta. E como é que você se sente nessa condição de secretário? Tomás, é muito legal essa pergunta, porque a outra vez que nós viemos aqui, a gente falou muito de desenvolvimento econômico de São Bernardo do Campo, como candidato a prefeito. Tivemos os nossos percalços lá e acabamos indo para a campanha do Marcelo e assumimos como secretário de Desenvolvimento Econômico. A gente fala que São Bernardo, né, é um desafio muito grande, porque o desenvolvimento econômico é que vai moldar o futuro da cidade de São Bernardo do Campo, né? E quando você fala de esquina do Brasil, o que é bacana, que é aquilo que a gente defendeu muito. São Bernardo ele tem um modal industrial, que é uma vocação industrial, e não vai deixar de ter uma vocação industrial, que ela sempre teve São Bernardo. Então nós tínhamos uma vocação industrial da indústria automobilística muito grande. Tinha Ford, Volkswagen, que ainda tem, Scania, Mercedes, a Toyota, entre outras montadoras, né? E aí, de um tempo para cá, você perdeu um pouquinho dessas indústrias, mas não deixou de ter essa vocação. E quando a gente olha de São Bernardo para frente, você fala, puxa vida, pela condição geográfica que São Bernardo tem, nem por benefício, mas pela condição geográfica que você mesmo descreveu, nós somos a gente fala que é a esquina do Brasil, assim como outros lugares falam também, mas pela proximidade com o porto, com o aeroporto, rodovias e rodoanel, você realmente é um canal de escoamento muito bacana. E aí quando você olha, São Bernardo está migrando para um modal logístico, para ser um hub logístico um dos maiores do Brasil, que atrai indústrias do quê? Indústrias não, né? Mas que atrai empresas que são empresas de tecnologia, empresas que vão usar a São Bernardo como armazenamento, então como Mercado Livre, uma Shopee, sim, empresas de data center. Então São Bernardo virou um grande mercado aberto para que o modal logístico assuma, né, a cadeia de desenvolvimento da cidade de São Bernardo do Campo. E a gente fala que em 4 anos, nesse modal logístico, nós temos a possibilidade de gerar mais ou perto de 100 mil empregos, né, que acaba solucionando bastante coisa. E Rafa, como é que esse programa Facilita Já tem contribuído muito na questão da desburocratização e o apoio ao fomento dos empreendedores da região? Já sim, né? São Bernardo do Campo, a gente fala que é uma cidade que a única coisa que atrapalhava a nossa cidade era a questão da burocracia. Burocracia, a gente fala, que era justamente a questão do quê? Da emissão de alvará, de documento. Então, hoje, nós já somos selo bronze no Facilita Já do governo do estado, né? Poucas cidades têm o selo bronze. E o nosso próximo passo, Tomás, para quê? Para fazer São Bernardo ser uma das cidades mais empreendedoras do país. A gente fala que nós temos cidades como Joinville, que de 79ª acabou indo para segundo lugar. São Bernardo hoje está lá atrás no ranking, mas nós queremos que em 4 anos, com a implantação desse Facilita Já, nós nos tornemos uma das 5 cidades mais empreendedoras do Brasil. E o que falta? Selo bronze já no estado. Nós estamos fazendo agora uma convergência com a JUCESP final. Posteriormente a isso, né, no meio do ano, no começo do ano que vem, nós vamos passar a emissão de alvará e habites para o meio eletrônico, não mais ser manual. A gente crê que com isso, São Bernardo vai ser uma das cidades mais desburocratizadas que nós vamos ter para abertura de empresa, fechamento de empresa, emissão de alvará e habites. O que isso faz? Atrai aquele cara que quer empreender, né, e que a gente fala, né? O governo do estado ajudou muito a facilitar quem não precisa de habites e alvará. Mas aquelas empresas que precisam vão olhar São Bernardo com todos os atrativos logísticos, atrativos de algum tipo de isenção, mais o Facilita Já vai acabar ajudando muito São Bernardo a crescer e atrair empresas para a cidade.
Rafa, aqui a gente tem como telespectadores, líderes empresariais, jovens advogados. E aí a pergunta que fica, quais setores econômicos, né, de São Bernardo você identifica como prioritários para o crescimento da cidade de forma sustentável? Hoje eu acho que tecnologia. Por quê, Thomas? Nós estamos investindo bastante. Nós vamos ter o maior polo de inovação tecnológica da indústria e também do comércio e do serviço na cidade de São Bernardo do Campo. Hoje o Senai está fazendo um investimento de 1,5 bi em equipamento de P&D. Nós teremos 1.200 funcionários trabalhando em P&D lá, através do Senai, numa parceria com a Prefeitura, e a Prefeitura vai fazer um prédio para desenvolvimento tecnológico. Por que nós estamos investindo tanto nessa cadeia? Cadeia logística vai crescer? Vai crescer bastante. Cadeia industrial vai crescer? Queremos que cresça através da tecnologia. Por quê? Por causa do aumento da renda. Nós sabemos que uma cidade, com a reforma tributária, com tudo que vai acontecer nos próximos anos, o que conta para uma cidade, infelizmente, não vai ser mais só a produção na reforma tributária, e sim o consumo. Quando eu conseguir credenciar e valorizar minha mão de obra, ou seja, ter uma mão de obra que ganha mais, e aí a tecnologia ela paga mais, para a cidade vai ser essencial. Por quê? Porque eu vou girar a economia, vou girar o comércio da cidade e, além disso, isso vai ser fator para a arrecadação do município. Por quê? Porque o que vai contar é o consumo no município. Então, num médio prazo de tempo, nós estamos ao máximo tentando qualificar a mão de obra para uma mão de obra de tecnologia que vai dar a mudança na cidade de São Bernardo do Campo. Rafa, te acompanhei nas suas redes sociais recentemente. Eu vi que você estava numa feira de tecnologia em Curitiba, Smart Cities Expo. Como é que foi essa experiência sua, estar lá pessoalmente com vários stakeholders e players no mercado tecnológico? Para nós foi fundamental, E a gente até agradece o IbraWorks, que nos ajudou junto com o município para estar nessa feira. Foi fundamental para estar lá. E importante por quê? Porque a gente viu tudo que tem na cadeia de inovação para as cidades. As cidades elas têm que pensar no futuro, e para isso é importante você fazer uma trilha de inovação planejada. Com o que a cidade quer, onde a cidade quer estar daqui a 10 anos. Quais são as inovações que nós vamos trazer, tanto para a mobilidade, como para a educação, como para a saúde, que vão ajudar o usuário final, que aí é o nosso munícipe, a ter uma experiência melhor e, além de melhorar a qualidade do serviço público. Isso só através de tecnologia e inovação. E a feira, a Expo Smart City Curitiba, é a maior feira do Brasil, linkada com Barcelona, e para nós foi fundamental para a gente olhar o que falta para a nossa cidade, a gente analisar São Bernardo hoje e falar, puxa, nós vamos trabalhar isso nos próximos 4 anos para que daqui 10 anos nós sejamos uma cidade que possa ser chamada Smart City, que tenha conectividade com todas as secretarias e ofereça uma experiência melhor e um serviço melhor para o nosso cidadão. Rafa, ainda em temas de cidades inteligentes, aqui a gente tem uma pesquisa. São Bernardo do Campo tem se destacado em rankings de cidades inteligentes, especialmente nas categorias de urbanismo, governança e segurança. Quais iniciativas você acredita que foram determinantes para esse reconhecimento? Olha, eu acho que São Bernardo ainda vai crescer bastante, viu, Tomás, nessas áreas. Eu acho que hoje a questão da educação hoje é que nós temos uma governança na educação. Agora a gente vai melhorar bastante essa questão. Mas eu acho que o último mandato, o prefeito acabou pecando muito, principalmente na questão da segurança. A segurança, nós podíamos ter avançado muito na questão de inovação e tecnologia. Câmeras com reconhecimento facial, um sistema que ajude a população a gerar mais segurança para a população e que integre todas as câmeras que tem na população, porque tem um programa da Polícia Militar que é muito legal, que integra as câmeras da população com a Polícia Militar. Tudo isso geraria bastante segurança. Então, eu acho que São Bernardo vai crescer bastante na questão da inovação ainda. Rafa, eu estava acompanhando a comitiva do prefeito Ricardo Nunes e junto com a delegação para Xangai agora. Eles foram para uma visita, tiveram o valor econômico, o summit do valor econômico, discutindo cidades inteligentes. E me parece que foram visitar também as empresas de tecnologia, querendo ainda mais melhorar o Smart Sampa. A gente sabe que em São Bernardo do Campo tem o Centro de Operações Integradas de Sistemas de Monitoramento, Segurança e Gestão da cidade. Você acha que tem que aprimorar mais ainda essa questão de um centro de monitoramento em São Bernardo? Mas muito, Thomas. E é importantíssimo, que o prefeito Marcelo tem insistido muito também. Nós criamos uma comissão agora
para discutir a área de tecnologia e inovação, né? Porque São Bernardo teve um grande investimento em câmeras, mas por incrível que pareça, né, hoje não tem um sistema de reconhecimento facial como o Smart Samp em São Paulo. Né? Você não tem reconhecimento de placas, então você tem câmeras só de monitoramento, que não servem para caçar bandido, nem pegar carros roubados, nem nada, não tem uma muralha. Né? Então a gente acabou perdendo muito. Então o prefeito tem insistido muito para nós buscarmos empresas de tecnologia que ofereçam soluções. E por incrível que pareça, as melhores empresas que hoje oferecem soluções estão na China. Então a Dahua, todas as câmeras importantes que geram a tecnologia suficiente para eu colocar um IA de reconhecimento facial são as empresas que estão na China. Né? Então o prefeito tem insistido muito para nós estudarmos o mercado, olharmos as melhores, copiar, na verdade, os melhores cases de sucesso do Brasil e olhar o que nós temos na China de inovação. O que nós queremos em São Bernardo do Campo é colocar um sistema muito parecido com o Smart Sampa que faça reconhecimento facial e reconhecimento das câmeras. Porque não dá para a gente ter polícia militar em todos os locais. Não existe contingência para isso. Né? Não existe nem a GCM. Qual que é a solução para a gente gerar segurança para a população? São as câmeras de reconhecimento facial, que não foi feito na gestão passada e que nós queremos fazer nessa gestão de 4 anos agora. Que na verdade, secretário, é ter mais inteligência também na questão tanto da Polícia Militar como da GCM, né? Exatamente. Hoje você tem as câmeras, né, no COI, que é um centro de monitoramento integrado, mas você tem apenas a análise do que acontece na hora. Você não tem reconhecimento facial nem de placa. Então, se entra um carro roubado na cidade hoje, a gente não sabe. Né? Se tem um bandido solto na rua que está sendo procurado, a gente também não sabe porque a câmera não tem reconhecimento facial. Então, para gerar uma integração do sistema da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Municipal com a Prefeitura e o Governo do Estado, é importantíssimo que você tenha a tecnologia envolvida em inovação para que essas câmeras passem a fazer esses reconhecimentos. Secretário, um tema importante que está na sua pasta, que é trabalho e juventude. Quais programas estão sendo implementados para fomentar a empregabilidade entre os jovens de São Bernardo do Campo? E aí é uma pergunta super importante. A gente estava até discutindo hoje aqui com o vereador Renan, né, e com toda a tua equipe, que veio hoje papear, justamente sobre o quê? A questão da empregabilidade. Hoje os jovens, quando você vai olhar a empregabilidade na cidade, São Bernardo tem emprego? Tem muito emprego. Se você for hoje no CTR, que é a área que nós cuidamos de emprego, você tem diversos empregos sendo oferecidos. Só que às vezes o emprego que está ali, ele paga um piso salarial muito baixo. Né? Então, por exemplo, vou pegar um piso salarial de um ajudante de R$ 1.800. Para os jovens, muitas vezes fala, não, prefiro fazer Uber, né? Porque eu vou ganhar mais sendo Uber. Ou aquela pessoa que está num benefício do governo federal, puxa, peraí, o salário é muito perto do benefício. Se eu for registrado, eu vou perder o benefício. Então, nós estamos hoje com um problema que não é só na cidade de São Bernardo, mas é um problema no Brasil. Sim, nacional. Né, que é um problema nacional, que é a empregabilidade dos setores que pagam um pouco, às vezes pagam o piso salarial. Né? Então, o mercado automaticamente ele vai acabar se autorregulando, né, para aumentar um pouquinho o piso, senão não vai conseguir mão de obra, mas para os jovens da nossa cidade, né, para complementar até aquilo que você tinha perguntado antes, que o que nós queremos investir é em tecnologia na cidade. Então, trazer data center, empresas de tecnologia que pagam mais. O que eu preciso fazer para isso? Preparar os jovens da nossa cidade para que eles tenham curso básicos de informática e aí começar com cursos avançados de BDA, banco de dados, de tecnologia, desenvolver tecnologia. Para quê? Para que essas empresas, quando chegarem na cidade, tenham mão de obra ali na cidade mesmo. Né? Já então, preparado para entrar no mercado de trabalho. Então, o nosso segredo para os jovens, além de oferecer a qualificação que é oferecida hoje, é começar a oferecer qualificação agora voltada à área de tecnologia, que é o que nós estamos buscando hoje. Secretário Rafael, existem já parcerias com instituições de ensino ou empresas para promover os estágios e essas oportunidades para os jovens naquele local? Já, existe hoje uma parceria muito importante com o Camping, né, que é para o jovem aprendiz. Né? Então, o jovem aprendiz que estuda no Camping hoje é abaixo, né, tem menos que 18 anos, ele tem ali praticamente acesso a começar a trabalhar nas empresas conveniadas da cidade. Praticamente toda a indústria da cidade hoje, né, e vamos pegar as maiores, Scania, Eaton, Volks, todas elas contratam através desse programa do Jovem Aprendiz, que é para dar oportunidade para do primeiro emprego, né, mas do jovem ingressar na carreira aqui naquelas empresas. Né? O que não existe, que nós estamos fomentando, é um programa desse voltado apenas à tecnologia. Entendi. Rafa, a gente tem aqui um bloco especial que você pode indicar um livro, um filme ou um documentário. Puxa vida, que bom. E aqui você responde isso no nosso segundo bloco.
Eu vou aqui pedir para que solte a vinheta a nossa produção. Retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o nosso convidado especial, secretário de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo do Campo, Rafael Demarque. Rafael, você já pensou no livro, no filme ou no documentário? Não, já pensei, né? Eu falo assim, o livro que é um dos que mais marcou minha vida, né, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Ganier. Mas o que eu estou lendo hoje que eu gosto demais é 48 Leis do Poder. Eu não acabei ele, então estou lendo, eu recomendo. E qual que é a lei que você achou mais legal nesse livro, secretário? Vamos lá, agora o Thomas me pegou, hein? a lei é o quê? Nunca ofusque o príncipe. Pra Secretário. gente nunca ofuscar o nosso comandante. Sim. Falando em turismo e cultura, legal. eu acho que essa pasta também está dentro da sua secretaria. Quais são as suas principais ações relacionadas ao turismo em São Bernardo do Campo? Turismo é uma coisa legal, Tomás, porque assim, São Bernardo ele é uma cidade que tem muitas opções para turismo, principalmente um turismo ambiental, já que nós temos uma grande área de São Bernardo, é a Mata Atlântica e a Represa Billings. Então você tem diversos restaurantes, você tem um local que muitos triatletas praticam o triatleta, né? Maratona, tudo lá na Serra do Mar, no Parque Serra do Mar. Você tem a Casa de Pedra. Mais uma coisa que São Bernardo tem, que é uma coisa da cidade de São Bernardo, que foi uma das invenções, é o turismo industrial. Sim. Então hoje a gente recebe, né, diversos estudantes do Brasil e até de fora do Brasil para fazer o quê? O turismo industrial. Você vai para a cidade de São Bernardo, se hospeda lá, consome e você vai visitar as indústrias da cidade de São Bernardo guiado. Então hoje você entra, por exemplo, numa Scania, né, com headphone, para conhecer toda a produção da Scania, assim como na Volkswagen, na Mercedes. Então o turismo industrial é algo que São Bernardo inventou, ele é reconhecido por isso, pelo turismo industrial. Nacionalmente São Bernardo é conhecido por isso. Nós somos um município de interesse turístico, nós somos MIT, por causa do tamanho, vamos dizer que a capacidade máxima que o município pode ser do tamanho de São Bernardo é MIT. Nós somos MIT hoje graças ao turismo industrial, que é uma coisa da cidade. Qual que é a nossa necessidade hoje? Ampliar o turismo industrial, ele é muito bacana, mas ele exige muito porque toda visita numa empresa é uma visita guiada por um agente da prefeitura. Sim. E você também tem um limite. Eu não posso botar, por exemplo, 1.000 pessoas dentro da Scania. Eu posso botar até 30 pessoas por vez. Então eu tenho um limite, então eu tenho uma demanda muito maior do que oferta no turismo industrial. Então hoje o nosso grande segredo é como é que eu amplio a minha oferta, né, de turismo industrial, porque nós somos reconhecidos por isso e nós temos fila de estudantes, fila de pessoas de todos os estados querendo conhecer o turismo industrial da cidade para conhecer as indústrias. E, secretário, como é que a cidade de São Bernardo tem valorizado seu patrimônio histórico e cultural para atrair cada vez mais os visitantes? Olha, hoje eu acho que São Bernardo ele é conhecido como a terra da indústria, né? Então, o que o prefeito colocou para nós, né? A questão cultural ela é muito bacana na cidade, né? Nós temos uma Secretaria de Cultura que faz muitos eventos em São Bernardo do Campo, mas uma das coisas que o prefeito tem discutido muito, nós somos a terra da indústria. E por que nós somos a terra da indústria? Por causa da indústria automobilística, por causa da Volkswagen, que só a Volkswagen chegou a ter 46 mil funcionários num período, né? Então, São Bernardo cresceu por causa da indústria automobilística. O prefeito tem estudado muito de fazer um museu do automóvel na cidade de São Bernardo. Legal, a Volks tem, a Scania tem os seus museus. Nós queremos juntar isso como poder público, prefeitura, para promover um museu nacional do automóvel, da indústria automobilística de São Bernardo do Campo, que é o marco da nossa cidade, pelo que nós somos conhecidos, é pela indústria automobilística. Secretário, há iniciativas para integrar tecnologia, inovação nessas atividades turísticas e culturais de São Bernardo? Eu acho, nas atividades turísticas, a gente não pensou muito nas questões de inovação. O que, na verdade, acontece é o quê? É que quando a gente vai visitar as empresas, né, cada empresa ela apresenta muita tecnologia para a gente nas visitas. Então, por exemplo, quando eu vou na Scania, a Scania separa um ônibus elétrico para os visitantes. Bacana. Então, os visitantes andam num ônibus 100% elétrico, com headphone,
que a pessoa está numa fila lá de 40 pessoas, a pessoa está falando e você está aqui atrás ouvindo tudo que está acontecendo. Então, assim, todas as visitas envolvem tecnologia. Nós temos a Mazipac, que é uma empresa muito grande, que é totalmente tudo de última geração, com IA. Então, na visita que nós temos, né, existe muita questão de tecnologia. O que nós estamos fazendo, e aí a gente vai até abrir, na verdade, um chamamento, né, para resolver algumas questões da secretaria. Uma delas é o quê? Como nós vamos chamar os principais estudantes das principais universidades, né, para apresentar, né, um problema, para eles me apresentarem soluções tecnológicas. Legal. Como eu me relaciono, né, com as empresas da cidade. E a segunda é como que eu faço a expansão do turismo e comunico isso. Então, são duas coisas que nós vamos fazer aí, assim que o nosso diretor de inovação, que está para assumir, para a gente colocar um pouquinho mais de tecnologia e inovação dentro dessa secretaria. Secretário Rafael, a gente sabe que São Bernardo está situado próximo a São Paulo. A gente sabe que tem um consórcio também das cidades, né? Como é que anda o consórcio e como é que anda o diálogo institucional de São Bernardo com o consórcio? Foi muito bacana você falar isso, Thomas, né? Quando a gente fala da cidade de São Bernardo, a gente fala do Grande ABC. O Grande ABC junto são 3,5 milhões de pessoas, é uma das maiores economias quando a gente olha as 7 cidades juntas, né? E estava todo mundo dividido. O prefeito Marcelo Lima assumiu, uma das primeiras medidas dele foi o retorno da cidade de São Bernardo ao consórcio. Ah, não estava no consórcio? Não estava. Com esse prefeito não estava. O Marcelo, primeiro dia, voltou a cidade para o consórcio. E ele conseguiu ajudar a unir as 7 cidades, né? E aí é muito pela questão do trato que ele tem com as pessoas e da humildade. E hoje nós temos um consórcio com as 7 cidades participando de novo do consórcio. E mais, ele fez o convite para o prefeito Ricardo Nunes de São Paulo. Então hoje o consórcio do Grande ABC, que eram as 7 cidades, são as 7 cidades mais a cidade de São Paulo. Isso é muito bacana, porque você acaba discutindo, Thomas, mobilidade. Não dá para eu discutir mobilidade só na cidade de São Bernardo do Campo. Sim. Não tem como. Eu preciso discutir mobilidade no Grande ABC. Porque o cara que mora em Diadema, às vezes trabalha em São Bernardo. O cara que mora em São Bernardo trabalha em Santo André. Né? Uma indústria que está na cidade de São Bernardo do Campo, por exemplo, como a Volkswagen que nós falamos aqui, o fornecedor de peça dela está em Mauá. Então eu preciso discutir as 7 cidades juntos. O importante é o quê? Fortalecer as 7 cidades. Quando eu faço isso, eu acabo ajudando a impulsionar e tornar a economia das 7 cidades pujante. Porque eu estimulo a indústria, eu ajudo a resolver problemas de mobilidade das 7 cidades. Eu ajudo a resolver problemas de saúde, porque às vezes um hospital estadual que presta serviço para todas as cidades está numa cidade. Então as 7 cidades têm que andar junto, integrado num consórcio que vai promover políticas públicas, que são políticas públicas não para uma cidade, mas para um ambiente de 3,5 milhões de pessoas, que são as 7 economias juntas. E outra coisa, né, secretário? Se você for analisar, além das 7 cidades e agora com a cidade de São Paulo, tem muita gente que trabalha em São Paulo que são também de outras cidades. Então tem que ter realmente um trabalho em conjunto de todas essas cidades. E São Paulo vindo, a maior economia do país, né, vindo para o consórcio, se tornou ali, eu acho que tornou o maior consórcio. Se a gente for olhar em consórcio de cidades, com a cidade de São Paulo junto do ABC, se tornou o maior consórcio de cidades do Brasil. Eu não fiz essa pesquisa, mas eu tenho quase certeza que as 7 cidades, mais a cidade de São Paulo, se tornou o maior consórcio de cidades do Brasil. Secretário, sobre perspectivas de futuro e sustentabilidade, como é que a cidade de São Bernardo está se preparando para os novos desafios relacionados às mudanças climáticas e à sustentabilidade urbana? Pergunta muito importante, porque, Thomas, nós estamos discutindo hoje um plano diretor novo na cidade de São Bernardo do Campo, né? São Bernardo ficou parada no tempo no plano diretor. Nós estamos discutindo justamente um plano diretor hoje que ajude a impulsionar, né, primeiramente a minha construção civil, porque quando eu impulsionar a construção civil, eu injeto dinheiro na minha economia. E isso ajuda o quê? A impulsionar, tornar pujante a minha economia para que o comércio aumente, né, para que eu tenha mais dinheiro na economia. Paralelo a isso, eu não posso pensar um plano diretor que eu desenvolva somente a economia da cidade. Eu preciso pensar nele com responsabilidade e aí sim entra a parte ambiental. Então, dentro desse plano diretor novo, que a gente está tentando impulsionar a construção civil, impulsionar a vinda das indústrias, nós colocamos várias regras justamente de sustentabilidade, como energia renovável, como possivelmente o descarte adequado do lixo. Aquela empresa que fizer, né, tiver a sua usina de incineração, um exemplo, tá? Vai ter um desconto aqui na economia verde, vai ter um desconto aqui no IPTU. Então nós estamos colocando várias coisas pensando na sustentabilidade da cidade, porque ela tem que andar junto, né, com a economia.
Então, assim, eu cresço economicamente, mas eu tenho que preservar o meio ambiente, eu tenho que pensar nos próximos anos aquilo que a gente quer de sustentabilidade de economia. Por isso mesmo, por exemplo, São Bernardo do Campo, a gente tem investido muito na economia criativa, né, que é uma economia, desculpa, criativa não, economia circular, né, que é uma economia onde eu faço reaproveitamento, né, de matérias-primas. Então, hoje, as grandes indústrias, nós estamos fazendo o link das grandes indústrias da cidade. Por exemplo, vou pegar aqui a Scania. A Scania fez um banco, né, um banco ali para o caminhão. Puxa, o que eu faço com esse resto de material? Eu jogo fora? Não. Você doa ali através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a gente linka com as principais ONGs da cidade para eles reutilizarem aquilo para fazer bolsa, para fazer diversos tipos, né? Nós temos a Cosbrim, por exemplo, que hoje são costureiras que são da economia circular e que pegam, por exemplo, o resto de algumas indústrias, que não são restos, são materiais novos, mas não aproveitados, para desenvolver os outros materiais e fazer economia circular. Então, isso é muito importante para a gente. Secretário, a gente está quase chegando ao fim do nosso programa, mas antes disso, eu estava lendo as metas da cidade de São Paulo, acho que são mais de 100 e poucas metas, e eu estava lendo as primeiras metas, que são metas relacionadas à questão da economia verde, da arborização, da requalificação dos parques, da questão também de mobilidade urbana da cidade de São Paulo. E a minha pergunta é, quais são as metas da Secretaria de São Bernardo para os próximos anos e como que a população pode contribuir também, né? A gente percebe que cada vez mais a sociedade civil organizada participa nas questões da sociedade, da cidade. Como é que isso pode ser alcançado? Legal, isso é muito bacana essa pergunta, né? Nós tivemos, uma das primeiras medidas do prefeito Marcelo Lima foi proibir a poda drástica que acontecia em São Bernardo do Campo. Você andava nas principais avenidas, as árvores estavam cortadas um absurdo. Estava cortado ali que você não tinha nem mais o verde, nem mais a sombra dessas árvores. A primeira medida que ele fez foi o quê? Proibir a poda drástica na cidade de São Bernardo do Campo. Segunda medida que nós estamos fazendo, nós estamos começando hoje com Cidade Linda de Viver, que é um programa para a gente deixar a cidade mais bonita e principalmente mais arborizada e com mais flores. Então nós estamos botando flores nos principais canteiros da cidade, né, para deixar a cidade mais bonita, com mais verde, e também um programa, né, que nós estamos implantando agora de plantio de árvores e reflorestamento na cidade. Ou seja, a gente pega algumas regiões, aquelas regiões mais arborizadas num dia de calor, por exemplo, a temperatura dela, comparado a uma região que quase não tem mais árvores, chega a variar até 10 graus. Né? Então o Marcelo tem se preocupado muito nisso. Como que a população pode participar? E participa, né? A população acaba participando das plenárias que o prefeito acaba promovendo, procura os vereadores, né? Eu falo, procura o vereador do Ruge lá, o Renan também, que ele cuida bastante da questão de árvores lá, tem um programa só para isso, né? Então, assim, procurar o vereador, puxa, eu quero participar mais, procurar os canais de comunicação com a prefeitura, a secretária de meio ambiente hoje, nossa lá, né, ela está fazendo um projeto muito bacana de reflorestamento, de plantar flores para mudar a cidade, e toda sugestão é muito bem-vinda, ainda mais da população. Secretário, você me lembrou de um tema, convidamos o professor Piquet, lá de Barcelona, e ele sempre fala, não, a cidade tem que ser não só smart cities, tecnológica, mas tem que ser uma cidade acolhedora, uma cidade bonita, esteticamente bonita. Então, eu acho que é nesse caminho, e te parabenizo desde já, de ter uma cidade linda e mais próspera, que é São Bernardo do Campo. Parabéns. Estamos aqui já chegando ao fim do nosso programa e eu queria aqui te deixar para você fazer as suas considerações finais para a nossa população. Isso aí, Thomas. Queria primeiro agradecer ao Thomas, que é um amigo, um conselheiro, alguém que me inspira bastante aí, que cuida, né, não só do podcast Contrato Social, mas como do Ibrachino, o IbraWorks, que é fundamental para a nossa cidade, gente. Para quê? Para a gente gerar mais empregos. A gente vem se aconselhar muito com o Thomas. São Bernardo, a gente fala que é uma cidade para frente na gestão do prefeito Marcelo Lima, e o que nós estamos tentando implantar é uma cidade sustentável, mas que dê a primeira oportunidade para o jovem ter o seu emprego, para o pai de família ter a recolocação. O que nós queremos é gerar emprego para dar mais dignidade à nossa população, que todo mundo tenha uma renda melhor, uma cidade que é o que você falou, mais acolhedora, mais bonita, com um serviço público que realmente decente, que ninguém tem que esperar, né? O nosso sonho é que ninguém tenha que esperar na fila 1 mês, 2 meses, 3 meses para uma cirurgia ou para uma operação ou para um exame. E isso está mudando. Né? Nós estamos zerando as filas até o meio do ano, as filas de exame, as filas de consulta, as filas de operação, porque
a prefeitura está ali para justamente servir a nossa população. Então é isso que o prefeito tem buscado, é isso que a secretaria tem buscado nesses meses que nós estamos só no começo e nós queremos entregar aí os 4 melhores anos da cidade, do mandato, né, agora, serão os melhores anos que a prefeitura já teve aí para desenvolvimento, ser uma baita gestão lembrada por acolher a população, por gerar oportunidade de emprego, mais renda e melhores serviços, Tomás. Pessoal, muito obrigado aqui pela audiência, pela participação de vocês até esse presente momento e agradecer o nosso secretário, Rafael Demarque, pela belíssima exposição, pelas metas aí que São Bernardo vai alcançar, tenho certeza, e parabenizar mais uma vez pela sua trajetória, Rafael. Você participou conosco aqui na condição de candidato a prefeito e hoje você está atingindo uma grande meta, que é ser o secretário de desenvolvimento de uma pasta super importante para São Bernardo do Campo. Parabéns, muito obrigado pela sua presença.